Olá! Nessa aula vamos estudar alguns aspectos semânticos da Libras. Assim como todas as outras línguas, a Libras tem uma semântica implicada em seus itens lexicais. Na língua portuguesa, há inúmeras palavras que trazem o mesmo significado, ou seja, elas podem representar a mesma coisa, o mesmo objeto, a mesma ação. Por isso, há muitos desentendimentos quando não se entende exatamente o que o enunciador quer dizer. Nós chamamos, na língua portuguesa, de comunicação truncada. Um exemplo que até está no seu material é o da frase chego logo ou chego já. Na verdade, lá você pode encontrar uma história entre um casal que diz que o marido diz que vai chegar logo, eu já chego aí, e a esposa fica alterada porque ela está aguardando e ele demora muito. Bom, talvez o que para mim signifique 15 minutos, para você pode significar 1 hora ou até mais, não é verdade? Será que na Libras isso acontece também? Claro que sim! Ela apresenta todos os requisitos necessários para ser considerado língua, tanto que ela é considerada língua. Nós já discutimos sobre isso. No primeiro slide da nossa aula, nós podemos verificar alguns exemplos. Veja lá. Aspectos semânticos têm a ver com o significado. Bom, há sinais que, quando produzidos na Libras, podem, dependendo do contexto, tornar-se mais adequados do que outros que nós conhecemos como significado para aquela determinada palavra. Isso porque, sendo entendidos, podem gerar certo estranhamento ao interlocutor. A relação entre o sinal e o significado que produz na Libras pode não ser o mesmo que nós temos para a língua portuguesa. Veja lá no seu segundo slide um exemplo bem especial. Usamos na língua portuguesa a palavra especial. Especial. Quando queremos dizer que algo ou alguém é muito peculiar, que é singular, exclusivo, que ele é excelente, ou seja, especial para nós. Mas no discurso, quando elaborado na Libras, esse sinal nem sempre é o mais adequado. Vai depender muito do contexto em que relacionamos. Para que você compreenda melhor, em uma frase em que você quer dizer que alguém é muito especial para você, ou que você conheceu uma pessoa com necessidades especiais, você precisa escolher bem esse sinal para cada uma dessas situações. Você deve estar aí se questionando, mas como assim, Silvana? Se existe um sinal para especial, o professor Ronaldo demonstrando o sinal de especial aí, especial, por que é que eu não posso usá-lo? Quando que não é correto, que é incorreto utilizá-lo? Isso é uma verdade. Na Libras, nem sempre o sinal é correspondente ao significado real naquele contexto. Então, é preciso escolher um item lexical equivalente a esse termo no português, ao sentido que você quer dar na língua portuguesa. Um exemplo para o primeiro caso. Ele é uma pessoa especial para mim, ou você é especial para mim. Utilize o sinal de importante, configuração em I, na sua mão de dominância, com um movimento para cima. Lembre que esse sinal pode ser intensificado dependendo da importância que a pessoa tem para você. Você está tratando de pessoas. Quando eu digo que ele é especial para mim, eu quero dizer que ele é importante ou que ele é muito importante para mim. Professor Ronaldo, você é muito importante para mim. Isso é relacionado a pessoas. Eu poderia dizer para ele, você é muito especial para mim. No entanto, não poderia usar o sinal de especial, pois ele dá outro sentido à minha frase. Claro que dependendo do discurso, de quanto você me conhece, do quanto eu te conheço, e no momento discursivo, o único sinal que me vem, eu posso utilizá-lo. A pessoa surda que conhece a língua de sinais vai compreender o que você quis dizer. Mas tente sempre adequar os sinais. Tente sinais de coisas próprias para quando você quiser dizer que a pessoa tem necessidades especiais, por exemplo. Ele precisa de coisas próprias, ou quer dizer, tem necessidades especiais. Para ele, coisas próprias. Mas então, para que serve o sinal de especial, se eu não posso utilizá-lo nessas frases, dizendo que ele é especial para mim, ou que a pessoa tem necessidades especiais?
Vou usar para quê? Ele existe, eu não posso utilizá-lo. Ele é empregado na Libras, mas num contexto de definição de beleza sobre algo ou alguém, uma beleza que se destaca, que ressalta sobre os olhos. Portanto, quando um surdo estiver utilizando o sinal de especial para alguém, não é com a intenção de destacar o quanto é importante em sua vida, mas destacar qualidades que se deslumbram para ele. O sinal de especial na Libras tem um significado mais concreto do que no português. Está mais relacionado às coisas que se vê e que se destacam. Observe no próximo slide e compare também com a página 121 a 122 do seu material. Os sinais de educação e de ensino. Professor Ronaldo, educação. Ponto de articulação no braço, configuração de mão em L, com movimento, direção para baixo. Educação. E de ensino. Ensino. No espaço neutro, com movimento do S para fora. Certo? Educação, ensino. Até parece o mesmo debate que levantamos na língua portuguesa, não é verdade? O que é educação e o que é ensino. Nestes sinais, o tipo de especificidade de uso também ocorre. O sinal de educação não tem correspondência com a palavra na língua portuguesa. Educação. Nas expressões como educação especial ou educação de surdos, se utilizarmos o sinal de educação e de especial, poderão não se adequar semanticamente para produzir em Libras a melhor forma de representação. Então, necessitaríamos de utilizar o sinal de ensino, já que a educação tem um cunho mais comportamental para os surdos. Se eu quero falar de educação de surdos ou educação especial, utilizo o sinal de ensino e não de educação. Lembre, essa educação, esse sinal para educação, tem cunho comportamental e não está relacionado ao ensino e aprendizagem. Um outro exemplo onde algo semelhante acontece é com o sinal de famoso. Esse sinal é produzido com a configuração de mão em B ou a mão fechada, com ponto de articulação aqui ao lado da cabeça, né, na testa, e tem movimento. Mas observe, esse movimento que sai da cabeça no espaço neutro, tá? Faça isso aí, olhe para o professor Ronaldo sinalizando famoso. O que significa o famoso na língua portuguesa? Lembre que em Libras nem sempre o sinal corresponde ao mesmo significado que na língua portuguesa, mesmo levando o mesmo nome esse sinal. O sinal de famoso em Libras é empregado para longe do fato de uma pessoa ser muito conhecida, mas está relacionado a uma grande habilidade que essa pessoa possua. Por isso os surdos costumam construir frases do tipo: ele em Libras é famoso, querendo dizer o quanto a pessoa é fluente, ou ela, famosa professora de surdos. Não quer dizer que ela se destaca na mídia, mas que a habilidade é grande. Tanto que eles utilizam assim: aquele garoto é famoso em consertar bicicletas. Percebe? O quanto se diferencia o significado e o significante na construção frasal da Libras? Por isso, não se pode construir um discurso com base apenas em sinais soltos. Os sinais, eles dependerão sempre do contexto para produzir um sentido. Vamos aprender um pouco também de polissemia. Observe o slide. A polissemia, ela ocorre de duas formas: a versão que o português impõe aos sinais da Libras e a versão que os sinais da Libras impõem ao português. Vamos compreender a primeira parte. Vamos pensar em uma mesma palavra e ver as possibilidades de sinalização, dependendo sempre do contexto que é utilizado. Veja lá nas páginas 123, 124 do seu material. Você encontra alguns sinais. A palavra mais pode ser sinalizada de diferentes formas, se os contextos de sinalização implicarem nas informações correspondentes. A ação de somar. A mesma configuração para ambas as mãos, indicador, tá? Representa um sinal de adição. É como se fosse o ponto lá, a adição na própria matemática, né? Ponto de articulação no espaço neutro, à frente do corpo. Nós mostramos mais, ação de somar. Exemplo, 1 mais 2. E representa a própria matemática. Mas existe um outro sentido, o sentido de maior.
ambas as mãos configuradas como a letra B, em posição inversa, a palma voltada para outra palma, e se distanciam até o tamanho pretendido, maior. Isso significa maior. Também temos a palavra mais no sentido de repetição. Uma mão configurada em L, o ponto de articulação à frente do corpo, espaço neutro, com o seguinte movimento. Indicará novamente. De novo, mais uma vez, repita. Quero mais, mais, mais. Viu? O professor Ronaldo sofre, porque aí ele tem que ficar repetindo o sinal, né? E eu continuo falando para ver ele repetir o sinal para vocês. Mais, novamente, certo? Também tem o sinal de mais quando eu quero aumentar. Por exemplo, aumentar o som. Uma mão configurada, como na letra B, palma para cima, o ponto de articulação à frente do corpo, espaço neutro, com movimento para cima. Compassado, indicando mais um pouco, mais alto. Viu? Uma única palavra que traz inúmeros modos de sinalizar, causando significados mais ou menos adequados, sempre dependendo do contexto que a gente vem conversando. Veja a página 124. Serão outros exemplos que você encontra. Agora, da segunda forma, nós vamos conversar um pouquinho. Lembra que falamos sobre duas formas nesse início? Ou seja, a segunda forma é a da versão que os sinais da Libras impõem ao português. Temos um exemplo, o sinal de ocupado. Acompanhe conosco. A relação a essa segunda maneira, nós faremos o contrário, não é? Pegaremos um sinal da Libras e veremos as inúmeras possibilidades de traduzi-las para o português. Um único sinal que pode denotar várias palavras na língua portuguesa. Complicado pensar assim, mesmo sinal, produzindo vários significados. O sinal de ocupado. Vamos ver. Sinal de ocupado. Professor Ronaldo, configuração de mão, em V. No pescoço vai significar ocupado. Mas eu também posso dizer não posso. Eu pergunto, você pode me acompanhar até determinado lugar? Não posso. Não posso. Não era ocupado? Pensem a dificuldade, mas pode ser também advertido. O mesmo sinal utilizado para ocupado. Ocupado, não posso, advertido. Um único sinal. Viram como não é tão simples como parece? Não é apenas sinalizar, mas é necessário compreender como e quando os sinais se adequam ao contexto? Vamos lá, você pode aprender com eficiência. Vamos lembrar alguns sinais. Um exemplo que o professor Ronaldo já deu aqui nas nossas aulas é o sinal de casa. Eu posso usar o sinal de casa. Configuração em B, eu formo aqui o telhadinho. Todo mundo sabe o sinal de casa, certo? Mas esse sinal, dependendo do contexto em que ele é utilizado, ele pode significar moradia, endereço, casa, residência. Eu preciso sempre observar como é a frase construída na Libras para fazer a tradução. Porque senão eu posso causar conflitos ou posso tirar a qualidade do discurso da pessoa surda. Do mesmo modo se eu quero produzir um discurso e faço o sinal, muito simples. Mas e a pessoa que está fazendo isso, que está fazendo a tradução? Ela precisa conhecer os sinônimos, ela precisa conhecer a polissemia. E eu convido a você que na próxima aula venha com mais bagagem na Libras ainda. Tente lá na sua casa. E esteja praticando esses sinais. E nós voltamos a conversar na próxima aula.